Olá, alunos do nono ano EJA, que é a professora Nezane de História. Hoje nós vamos estar trabalhando, então, um pouquinho da revisão do conteúdo da avaliação da semana que vem. O conteúdo que nós vamos estar trabalhando é sobre a Primeira República. Então, qual que é o período que vai acontecer a Primeira República, né? Ela vai ocorrer de 1889 a 1930 e a Primeira República tem dois grandes períodos, que é chamada de República da Espada e Oligárquica. Quais foram os principais antecedentes que causaram, então, esse grande acontecimento político no Brasil? Primeiro foi a questão da abolição dos escravos, né, que leva os grandes proprietários das fazendas entrarem em oposição ao governo imperial, porque o trabalho escravo era a base da economia da época. Então, por conta disso, esses grandes proprietários de terras, a elite, né, da época, ela vai entrar então em oposição ao governo imperial. Há também conflitos em relação ao imperador e também à Igreja Católica. E também conflitos na área militar, onde alguns não concordavam que tinham alguns patamares dentro da própria equipe de segurança de Dom Pedro, que tinham privilégios, enquanto outros recebiam menos, ganhavam menos e tinham uma forma de política totalmente diferente de outros patamares dentro da própria equipe de segurança da época. Vamos então dar uma observadinha aqui quais são as grandes diferenças entre a República da Espada e a República Oligárquica. Sempre lembrando, tanto a República da Espada quanto a Oligárquica ocorreram dentro do período da Primeira República ou República Velha. Então, a República da Espada nós temos como característica a grande influência dos militares nos primeiros anos de República. Nós temos aí representatividade de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, e um governo que censurava os meios de comunicação, que era bastante arbitrário, né? E dentro da República das Oligarquias, né, que é a segunda fase da República Velha, ou Primeira República, nós temos uma política dirigida por oligarquias agrárias e por representantes civis. Então, aqui vai sair os militares e vai estar na presidência representantes civis. Porém, há um domínio de oligarquias agrárias. Nesse período, nós temos o predomínio de São Paulo e também de Minas Gerais. Por isso, é chamado também de oligarquia, porque era um governo de poucos, de participação de poucos. Sempre eram os mesmos, então eles revezavam no poder. Bom, qual que é a característica principal das oligarquias, além desse revezamento no poder entre poucos? Então, o poder político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, por isso é chamado também de República de Café com Leite. Haviam acordos e alianças entre o presidente e os governadores dos estados, chamada política dos governadores, os quais sempre privilegiavam os candidatos que eles almejavam ou então eles indicavam. E tinha aí a prática do coronelismo, que era chamada República dos Coronéis. Essa prática do coronelismo, ela era muito regionalista, ocorria muito no interior. Então, geralmente o coronel indicava um candidato para o estado, né? E as pessoas elas eram obrigadas a votar nesse candidato. Como que eles faziam isso? Através da Constituição, que o voto era aberto, então eles vigiavam, né, em quem essas pessoas votavam e obrigavam as pessoas a votar nesse candidato, chamado de voto de cabresto. Vamos aqui então, próximo. Dentro do coronelismo, a gente vai ter algumas bases para que ocorra esse tipo de política no interior
das cidades, nas fazendas, né? Então, o clientelismo, o coronelismo e o mandonismo eram as principais bases dessa república oligárquica. Ou seja, essas pessoas, elas entendiam que dependiam totalmente desse coronel, né? Elas entendiam que elas deviam um favor para o coronel, que o coronel era muito importante, que ele era um homem que mandava em todos, que ele era um homem perigoso, né? Então, que as pessoas deviam se submeter e obedecer ao coronel, que geralmente era um grande fazendeiro. Aí, né, nós temos aqui, então, ao longo da Primeira República, alguns movimentos sociais, só lembrando que esses movimentos sociais, eles não vão acontecer somente no campo, mas eles vão acontecer também nas cidades, são chamados movimentos urbanos e movimentos rurais. Eu coloquei aqui nome de 5 movimentos, mas existiram outros, né, mas esses aqui são, assim, os que tiveram maior ênfase nesse período, entre o século XIX e o século XX, e que ilustravam bastante a questão da situação social no Brasil na época da Primeira República. Enquanto alguns eram privilegiados, algumas oligarquias eram privilegiadas, nesse caso São Paulo e Minas Gerais, e outras oligarquias, né, outros estados, estavam totalmente desassistidos. Inclusive havia indícios de fome, né, de falta de emprego, de exploração no interior do Brasil. E aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, que as pessoas que não obedeciam ao chefe local, que nesse caso era o coronel, elas recebiam punições severas, né? Outra coisa, havia um problema de saúde muito grande dentro das cidades, então o problema social no interior era a exploração do trabalho, a fome e a obediência ao coronel. Enquanto na cidade o problema era principalmente a saúde pública, não havia políticas públicas de urbanismo, de saneamento básico, né? E também uma política, uma ideologia de machismo muito grande, falta de conhecimento das pessoas. Então, assim, as pessoas que vieram trabalhar, inclusive os imigrantes, e outras pessoas que deslocaram da zona rural para ir para a zona urbana, trabalhar nas pequenas indústrias, né, as primeiras indústrias que surgem, elas vão viver em condições precárias. E isso vai levar a esses movimentos sociais. Então, pessoal, é esse o conteúdo de vocês, é um resumo rápido. Qualquer coisa eu estou à disposição, que vocês precisarem. E eu espero que vocês assistam o vídeo e façam observação nas dúvidas que vocês tiverem, tá bom?